Fala galera, beleza? Hoje eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu fiz para um tema do Clube Brushwork Atelier. A ideia era pegar animais terrestres, principalmente animais sem pelos, que vão ser um pouquinho mais simples da gente trabalhar. No caso, eu acabei pegando os elefantes, que também não são um tema muito simples, porque eu acho que a gente está bem acostumado com as proporções do elefante. Então, algumas coisinhas que você erra, não dão muita margem e podem realmente prejudicar o seu desenho. Então é legal quando a gente está mais no começo que a gente pegue umas temáticas que vão dar essa margem de erro para a gente não se frustrar tanto, tá? Mas aí eu quis pegar esse tema porque é um tema mais realista, porque eu queria evoluir isso para fazer umas montarias. Tá? É uma ideia até que o Feng Zhu discute no vídeo dele do Design Cinema 90, e eu queria fazer mais ou menos a mesma coisa. No caso dele lá, ele faz com umas tartarugas. Eu queria fazer uma coisa menos fantasiosa, e fazer um pouco mais do ponto de vista do realismo. Tá? Então eu peguei os elefantes aí, peguei até algumas imagens, vocês podem ver aí nas referências algumas imagens de montaria e também de decoração para esses elefantes. Também não queria fazer uma coisa muito fora do que normalmente eles fazem, talvez carregar cargas ou também para ser uma decoração, Então tem vários elementos aí decorativos, tá? Então eu fiz uma série de estudos, Vocês podem ver aí, eu fiz 3 estudos preliminares antes de começar a fazer um sketch da indumentária, vamos dizer assim, dessa caracterização que eu fiz. Aí a gente começa na caracterização também em cima de um sketch. Eu peguei a linha anterior, baixei a saturação, desculpa, baixei a opacidade e comecei a trabalhar em cima. Eu poderia depois parar e refinar muito mais essa linha, Tem umas questões de proporção aí que eu não olhei muitas referências dessas figuras, Vocês podem olhar ali na lateral, a figura é um pouquinho até menor. Eu acho que depende muito do tamanho do próprio elefante, Então eu estava tentando usar um pouquinho, mas misturando muitas referências, tentando fazer algumas coisas de imaginação também. Como é o primeiro exercício, ele realmente apanha, entre aspas, aí um pouco mais. Mas foi legal explorar esses shapes diferentes, coloquei uma outra figura ali. O desenho das figuras em si também precisava de algumas referências interessantes, eu acabei fazendo muito mais de memória. Aí vocês podem ver, eu estou flipando o canvas, é legal para a gente ver as proporções, ver o que está fora da perspectiva. Nesse caso eu não usei técnicas de linha central, etc. E até algumas coisas que eu mesmo, aquela faço que eu digo, não faço que eu falo, dá para perceber alguns probleminhas que eu tive por não ter uma linha central aí e acabei não fazendo muita separação entre essas pernas do elefante. Elas estão muito próximas uma da outra se você for pensar em torno desse eixo central aí de simetria do animal, tá? Então trabalhando com algumas bolsas, alguns detalhes para ver como que isso ia ficar. Uh, eu acho que esse primeiro está chegando ao fim. Outra questão importante, é a gente fazer vários, designs diferentes. E foi mais ou menos isso que eu quis explorar. Eu poderia usar, por exemplo, agora esse primeiro que está acabando e usar essa base, copiar esse layer, e fazer uma série de outras variações para ver se funcionam, quais são as pequenas alterações que eu posso fazer que vão funcionar nisso aí. Eu também olhei alguns exemplos do Modern Day James, eu estava vendo uma live que estava passando até no mesmo horário, eu peguei um pedacinho. E aí uma coisa que eu percebi lá é que ele usa bastante o preto chapado, para direcionar a leitura e também para ajudar a mostrar um pouquinho mais da forma, e dar uma direção geral. E foi isso que eu tentei fazer, Deixei um pouquinho mais próximo aí, até numa projeção de sombra. Outra coisa que eu percebi que ele faz é utilizar uma linha azul nos desenhos. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido um tempo atrás. Quando você vai desenhar e utiliza uma linha de uma cor diferente do preto, a gente, vocês vão ver, eu acabei de mudar ali. É interessante porque a gente tem uma
um desprendimento. Eu acho a mesma coisa. Vocês já tentaram desenhar com uma bique azul? A gente tem um desprendimento daquela coisa meio finalizada do desenho que a gente está habituado. Eu acho que só de você mudar essa pequena variável, você ganha uma liberdade muito interessante. Tá? Então foi uma das coisas que eu quis trabalhar aí e que eu acho que realmente ajudou a soltar um pouquinho. Claro que tem a prática, né, já era o segundo exercício que eu estava fazendo, né, e acabei querendo trabalhar um pouquinho. Nesse caso é o contrário, eu acho que a figura acabou ficando um pouquinho pequena, mas também é legal explorar essas proporções, né? Entra um pouquinho no fantasioso, né? A gente pisa um pouquinho aí no fantasioso, mas a gente tem também umas explorações diferentes. Nesse caso, um elemento que eu gostei muito foram esses tapetes, né, de pinturas dos orientalistas, e eu quis tentar explorar um pouquinho disso. É super difícil a gente explorar a textura desses tapetes, na pintura é super bacana. Até tentei achar alguns desenhos que tinham nessa direção, não consegui achar muita coisa. Aí, como eu estava fazendo essa linha um pouco mais clean, eu não entrei muito na questão de valores necessariamente. Então fica bem restrito, né, o quanto que a gente pode trabalhar, o quanto que a gente vai detalhar para tentar passar um pouquinho dessa textura. Né? Não tanto, ali eu virei um pouquinho para fazer uma linha, né, um pouco mais, fazer algumas achuras um pouco mais diretas. Não tanto até com relação às texturas dessa que estava na esquerda, mas essa imagem que está em cima. É difícil de ver, uma imagem dos orientalistas. Acho que vocês procurarem aí no Google Elephant Orientalists, vocês vão ver essa imagem no Google Imagens. É uma imagem bem bonita, né, e ela tem uns tapetes muito legais ali na lateral. Nesse final, tentei pegar alguns exemplos um pouco mais recentes, então usar um pouquinho mais da referência para as proporções também. Mas aí uma roupagem mais festiva, né, que é usada atualmente, que com certeza tem bases históricas, né, mas ainda é utilizada. Aqui, mais uma vez, vai ser importante essa questão de flipar o canvas, né, porque como eu tenho um elemento inorgânico ali, ele vai precisar acertar muito mais essa perspectiva, principalmente com relação à linha de simetria. Beleza? Então, esse foi um exercício bem interessante de design. É a primeira vez que a gente está realmente entrando numa questão mais de design lá com o pessoal do clube. E daqui para frente a gente vai pegar cada vez mais temáticas, né? Trabalhando um pouquinho aí a apresentação, né? Então até dobrando alguns desses layers para ter um pouco mais de contraste. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo. Valeu, até mais.